estamos de volta no TLMDG, treinamento de líderes do modelo de discipulado da Galileia. Nós estamos preparando você para fazer a obra de Deus. Ainda vai dar muito trabalho para o diabo. Nós vamos ganhar juntos muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, a começar pela tua família. Nós vamos ganhar um a um dentro da sua casa e vamos mostrar para todos os seus amigos que é muito bom estar com Jesus, viu? Meus amados, na semana passada, ou melhor, no último vídeo, nós falamos sobre uma poderosa arma de Satanás contra aqueles que querem fazer a obra de Deus. Satanás tenta mostrar que você não é digno, uma mentira, porque nós vimos, segundo a palavra de Deus, que Deus te fez digno. Você é digno porque pela misericórdia do Senhor, Deus te fez digno. Hoje nós vamos ver uma outra poderosa arma usada pelo diabo para fazer você não pregar a palavra, para não deixar você ser bênção nas mãos do Senhor. Satanás tenta te convencer de que pregar o Evangelho é complicado demais, é difícil demais, e tem que ter estudo, tem que ter preparo para fazer a obra de Deus. E com isso, muitas pessoas talentosas, muitas pessoas cheias do poder do Espírito Santo, sabe, estão por aí sem ter frutos para apresentar. Pessoas que não fizeram muita coisa pelo reino, não ganharam muitas almas. Por quê? Porque o inimigo colocou na cabeça delas que, sabe, elas não estão preparadas, elas não estudaram, elas não cresceram, elas não sabem ler direito, essas coisas todas. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Primeiro, quando o Senhor Jesus foi escolher, chamar os seus primeiros discípulos, ele foi para uma aldeia, ele saiu, podia ter ido para Jerusalém, podia ter procurado lá os grandes religiosos, os doutores da lei, e Jesus quis distância dessa turma toda. Jesus foi lá para as margens do mar da Galileia, numa pequena aldeia de pescadores chamada Cafarnaum, e ali ele chamou seus primeiros discípulos. É isso aí, homens simples, pescadores, iletrados, como Pedro, por exemplo. Que cultura tinha Pedro? Pedro era um homem rude, um pescador, um homem que estava acostumado ao serviço braçal. E foi lá que Jesus foi buscar os seus primeiros discípulos. Eu me lembro quando eu era da igreja metodista, quando eu era garoto, eu me lembro que existia lá um senhor escuro, muito distinto, e ele mal sabia ler. Chamava-se seu Nestor, ele chamava de seu Nestor. Eu nunca vou esquecer do seu Nestor, hoje já está na glória, já era velhinho naquela época. E eu me lembro que o seu Nestor era muito mais usado por Deus do que o próprio pastor da igreja, os próprios pastores, os próprios presbíteros, diáconos da igreja. Ele não tinha cultura nenhuma, ele mal sabia ler, mas ele fazia um trabalho bonito com os jovens. Quando eu tinha problema, eu procurava o seu Nestor. Era o seu Nestor que me orientava. Exatamente aquele que não tinha ido para o seminário, que não tinha estudado, que mal sabia ler. A obra de Deus é assim, meu irmão. A obra de Deus é tremenda, é Deus que faz a obra. E Deus muitas vezes quer usar aqueles que estudaram e não pode, não consegue. Ele vai usar a você, a mim, ele vai usar aquelas pessoas que estão disponíveis para serem usadas. Eu não estou nem dizendo, claro, que estudar não seja importante. Claro que estudar é importante. Mas o que você não pode é acreditar nessa mentira absurda do diabo, que fica dizendo que você não pode fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é complicada demais, você tem que estudar teologia, você tem que se preparar para fazer a obra. Você não vai fazer a obra de Deus nunca.
Nunca você vai fazer a obra de Deus. Eu queria ler um texto com vocês. João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 11. João capítulo 9, do versículo 1 ao 11. Diz assim, vamos ler porque o texto é um pouquinho longo. Diz assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Você vê que a pergunta dos discípulos já foi uma pergunta complicada, já para complicar a coisa. Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Vamos pular para o versículo 6 para ganhar tempo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Aqueles que tinham dificuldade de acreditar no milagre. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e recebi a visão. Vê se você consegue entender a simplicidade do Evangelho. Um homem chamado Jesus me disse: vai lá, se lava no tanque de Siloé. Eu fui, eu me lavei e estou vendo. É simples demais. Aí os estudiosos que gostam de complicar, que gostam de trazer dificuldade, olha aqui, ó, versículos 24 e 25, diz assim: então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Quer dizer, dizendo que Jesus Cristo era pecador, entrando, sabe, para um campo filosófico, teológico, tentando, sabe, complicar o que é tão simples. No verso 25, aquele homem que foi curado disse: olha, ao que ele retorquiu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. Oh, que maravilha! Oh, glória a Deus! Então, o Evangelho é coisa simples, meu irmão. Não tem dificuldade nenhuma para pregar o Evangelho. As pessoas estão sedentas de Jesus. O Evangelho é a coisa mais simples. As pessoas estão querendo Jesus, porque elas estão ansiosas, aflitas, perturbadas, cheias de desafios, de problemas. Hoje, quando você chega perto de uma pessoa e fala: Jesus te ama, Jesus quer abraçar você, quer cuidar de você, ó, as pessoas choram, porque elas estão sensíveis, elas estão gritando por socorro. As pessoas querem ser ajudadas, elas querem achar um caminho que possa aliviar a sua dor, o seu sofrimento, e você tem esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem esse caminho. Pois bem, então as pessoas ficam muitas vezes complicando a parada, sabe? Ficam procurando explicações teológicas profundas, querendo trazer dificuldade para algo que é tão simples. Olha, eu vou pregar o Evangelho para você com 3 versículos agora. 3 versículos. Olha só,
eu vou pregar todo o evangelho com 3 versículos. Você vê que é simples. O diabo é que fica colocando esse monte de complicação na cabeça das pessoas, é claro, porque ele não quer que as pessoas preguem. Ele quer complicar para você ficar no seu cantinho. Não posso pregar porque eu não estudei, não fiz teologia, eu não fiz o curso, eu não sei ler direito, eu não sei nada direito, eu não estudei nada, eu tenho pouco tempo de evangelho. Então é que o diabo quer que você pense que aí você vai ficar quietinho no teu cantinho, não vai falar de Jesus para ninguém, não vai ganhar ninguém para Jesus. É tudo que o diabo quer. Está repreendido em nome de Jesus. Você vai produzir muitos frutos para o reino de Deus. Vamos ler João capítulo 3, versículos 16 ao 18. 16, 17, 18. Você vai ver se eu não vou pregar o evangelho todinho em 3 versículos. João capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Vou ler aqui na minha Bíblia. Olha só, pega aí sua Bíblia. Eu falei, eu vou pregar todo o evangelho com 3 versículos. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 agora. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Guarda isso. Não para condenar o mundo. A religião condena, mas Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pronto, acabou o evangelho. Acabou o evangelho. Em 3 versículos pregamos todo o evangelho. Viu como é simples? Meu querido, não acredite nessa mentira de Satanás. Não acredite. Não deixe que ele use essa arma poderosa contra você. Você é capaz sim. Você está pronto sim. Até porque a bênção vem dos céus. A unção, a sabedoria vem do Espírito de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.